Gravar. Bom, eh, então hoje o texto, né, é um texto da professora Catherine Walsh, que é uma estadunidense e que trabalha hoje na aqui na América Latina, né, e que é uma grande pensadora dessas questões da colonialidade, né, enfim, de como se relacionam as culturas da América Latina com as suas metrópoles, né, enfim, e como a gente tem que pensar a partir de uma forma, né, bastante específica latino-americana. A professora Catherine Walsh é de um grupo de pesquisadores que pensa essas teorias pós-coloniais, né, a partir da realidade latino-americana. Então, vocês já devem ter ouvido falar em pós-colonialidade, descolonialidade e decolonialidade, né? Cada uma dessas palavras se refere a um grupo de intelectuais e como eles olham essas questões da relação da modernidade, da colonização, né, principalmente da África, da Ásia e da América, de formas diferentes. Mas esse conjunto de intelectuais que pensam a decolonialidade, que são latino-americanos, eles vão propor uma reflexão que vai se formar na América Latina, principalmente, porque a América Latina tem um processo de independência e de inserção no mercado moderno, né, internacional, enfim, de uma forma diferente da África e da Ásia. As descolonizações, né, os processos de pós-coloniais, né, de libertação da África e da Ásia vão acontecer principalmente aí na década de 60 e 70 do século passado, né, 1960, 1970. Enquanto os processos de emancipação da América Latina vão acontecer no século XIX, né? Então, assim, a gente tem no século XVIII e XIX. Então, a gente tem um descompasso, né, entre os processos de descolonização da América Latina e da África e da Ásia, né? Esse descompasso de tempo faz com que a gente se veja dentro do mercado internacional de formas diferentes também, né? Então, muito costumeiramente, a gente não se entende na mesma forma do pós-colonial que a África e que a Ásia, né? Então, vários intelectuais, como Homi Bhabha, como a Spivak, enfim, vão produzir a partir do pensamento, por exemplo, indiano, né, dessa pós-colonialidade. Vários intelectuais, como Frantz Fanon, né, como a Aimé Césaire, né, que ela cita aí no texto, são intelectuais africanos pensando nessa descolonização africana. E a gente tinha muito poucos intelectuais pensando, né, assim, latino-americanos, pensando como o processo de colonização impacta ainda no momento contemporâneo. E isso vem com esse grupo de intelectuais, da qual a Walsh é parte, né, mas também o Quijano, o Maldonado Torres, enfim, esses são os intelectuais que estão pensando essa realidade da decolonização para o Brasil e para a América Latina, né? E por que a gente tem que pensar essa especificidade? Porque esse tempo em que a América Latina se tornou independente fez com que ela se tornasse, né, os Estados-nação se tornassem importantes antes, né, se colocassem nesse mercado internacional e, com isso, não se vissem como parte do processo de pós-colonialismo, né? Não se vissem como países colonizados, né? E, portanto, não vissem dentro das suas histórias, né, as relações que ela vai colocar de raça e de dominação colonial, né? Então, a gente vê isso bastante na história do Brasil, né? Que acaba negando, né, ou se afastando dessas questões da racialização. E uma das questões que ela vai colocar no texto é, inclusive, isso, né? O quanto, por exemplo, Paulo Freire, durante todo o caminho de formação dele e de escrita, ele não refletiu sobre a raça,
né? Até porque ele não era um negro, né? Ele era um branco, uma pessoa reconhecidamente, socialmente reconhecida como branco, né? E daí, nessa ideia, né, de ser um homem branco, ele mesmo, nas obras finais, né, como Pedagogia da Esperança e etc., faz essa reflexão, né, depois de ir à África, né, depois de conhecer a realidade africana. E daí ele passa a pensar uma pedagogia a partir também das questões de raça. Então, as questões de classe são fundamentais, né? A gente tem estudos, por exemplo, que mostram que evasão escolar, fracasso escolar, né? As dificuldades de aprendizado têm tudo a ver com classe, tem tudo a ver com a pobreza, né? Com as diferenças que estão para fora da escola, né? Diferenças e hierarquizações sociais que a gente está naturaliza, né, na nossa sociedade, mas também hoje os estudos vêm pensando a questão racial como um recorte, né, e esses estudos são representados aí por esses intelectuais, inclusive a professora Catherine Walsh, né, e ela vai fazer um exercício que eu acho que é básico aqui para a gente pensar o texto dela, que é entre a ideia de interculturalidade funcional e interculturalidade crítica, né? O que seria uma interculturalidade funcional? Seria uma apropriação, né, dos pensamentos, né, da interculturalidade, dos pensamentos dos movimentos sociais, das propostas, né, de reflexão desses movimentos sociais que foram colocados pelos movimentos indígenas, pelos movimentos do campo, né, pelos movimentos negros, feministas, enfim, esses movimentos sociais, essas reivindicações por uma educação diferente, né, feita por eles, é cooptada, é abraçada, né, pelo projeto neoliberal, né, de uma racionalidade neoliberal, de uma política neoliberal que passa a ser multicultural. Então, põe tudo junto, né? Só que não questiona as raízes de cada uma dessas diferenças, de cada uma dessas a raiz do problema, né? E quando a interculturalidade funcional não questiona e propõe uma ideia integracionista, então temos que colocar todos dentro da nossa sala de aula, né? Uma educação para todos e uma educação igual para todos, e indígenas, negros, mulheres, a comunidade LGBTIQI+, enfim, todos têm que estar ali dentro da sala de aula, de forma igual, né? E que é possível atender todos de maneira igual. Esse é um discurso que ela vai apontar como funcional, né? No sentido de que não questiona a lógica dessas diferenças que foram constituídas historicamente como desigualdades. E nesse sentido, quando não questiona essa lógica neoliberal, apresenta um projeto político, social, epistêmico, ético, de integração, de falar que todos podemos ser tratados da mesma forma, né? Baseia o discurso todo numa ideia de tolerância, numa ideia de que temos que conviver e tolerar o outro, né? E não pensar que esse outro tem o seu próprio modo de conhecer e de saber, e que esse modo de saber e de fazer e de ser pode contribuir para que nós possamos conhecer e saber de formas mais complexas. A interculturalidade funcional continua pensando que existe um modo certo de ser e que o resto tem que ser adaptado neste modo certo de ser, né? Ou seja, continua hierarquizando, né? É uma ideia de tolerar o outro, né? E não de respeitar o outro e ver o outro como produtor de conhecimento, que é um pouco o texto da aula passada. E eu vi que o Jurandir postou uma coisa no grupo, eu fiquei a semana inteira tentando responder, né, e não consegui tempo, e tempo para escrever um texto que respondesse, né, mas, por exemplo, quando as questões são colocadas a partir de uma lógica, por exemplo, religiosa, ou de uma lógica da própria ciência, como a Catherine Walsh fala nesse texto, mas que é uma ciência eurocêntrica, hierarquizadora, a gente não consegue destruir
o que está colocado, né? Ou seja, existem verdades tão bem estabelecidas nessa ideia de um multiculturalismo ou de uma interculturalidade funcional, que a gente não consegue ultrapassar isso, né? E fazer a crítica à própria reflexão, né? Então, daí ela vai apontar a ideia da interculturalidade crítica como uma possibilidade de superar essas desigualdades, né? Por meio de uma ação política, né? Então, entendendo também que currículo escolar é político, essa interculturalidade crítica pode entrar no currículo, né? E pode fazer essa diferença, né? Politicamente e não de forma necessariamente violenta, né? Algumas violências simbólicas elas podem acontecer, mas de uma forma que a gente construa coletivamente isso. Não pensando que todos somos iguais, mas pensando que todos, como diferentes, têm possibilidades de construção de conhecimento, né? E são sujeitos desse conhecimento. E essa interculturalidade crítica, ela é contra-hegemônica, né? Ela não vai naturalizar hegemonias, não vai naturalizar discursos, né? Não vai colocar, por exemplo, um livro ou um saber acima dos demais, né? Então, por exemplo, quando a gente discute questões, por exemplo, religiosas, né, e a gente coloca a Bíblia, né, como um livro que vale mais ou que explicaria mais do que outros livros, né, a gente está fazendo essa hegemonia, né, a gente está reforçando uma certa hegemonia. E a gente tem que construir, na visão aí da Catherine Walsh, e minha também, né, por isso dei esse texto, né, é esse discurso contra-hegemônico, né, não pensar essas hierarquizações ou áreas de subordinação, né, desse discurso. Então tem que buscar suprimir essas assimetrias, essas dicotomias de colonizado, colonizador, desenvolvido, subdesenvolvido, né, que a gente já falou um pouco na aula passada, né, brancos e negros e não brancos, né, enfim, negros e não negros, tem que questionar, né, tem que fazer essa crítica social e tem que fazer um questionamento do modelo vigente. Então, por exemplo, por que eu ensino as coisas que eu ensino, né? Quais são os saberes que eu reforço quando eu ensino o que eu ensino, né? Por que as referências que temos dentro do currículo, né, são majoritariamente masculinas, são majoritariamente europeias, né? Deixa eu ler aqui. Desconstruir esse processo seria a mesma discussão de tentarmos, calma aí, de tentarmos fazer sobre um outro olhar, além do aparente. Isso, Rodrigo, né? Além, mais do que do aparente, mais o naturalizado, né? O que a gente acha que é único possível. E essa é a dificuldade, né? A gente tem que desconstruir o processo da constituição, da naturalização dos nossos currículos. Então, por exemplo, pensando essa questão para a realidade da matemática, o próprio Paulo Freire fez alguns exercícios, principalmente nos anos iniciais, né? Talvez isso seja mais difícil para eu dar exemplos para vocês do ensino médio e etc. Mas, por exemplo, nos anos iniciais ou nas operações iniciais, o quanto o cotidiano dos alunos, né, pode ser elemento do concreto do aprendizado da matemática, né? Esses dias eu estava falando com uma professora que era professora de uma escola do campo e agora, frente à pandemia, por exemplo, teve, enfim, que se afastar dos seus alunos e a maior parte dos seus alunos não tinham acesso à internet. Então, ela teve que elaborar atividades, ela era uma pedagoga, né, então, dos anos iniciais do fundamental. Ela teve que elaborar atividades que fizessem com que os seus alunos compreendessem a matemática, né, a partir do seu cotidiano. Então, por exemplo, muitos deles viviam em sítios e tinham galinhas, patos e etc. Então, ela começou a elaborar atividades com eles que eram assim: cada galinha bota quantos ovos por dia? Você tem quantas galinhas? Em média, você tem quantos ovos por dia? Né? Quantos animais você tem? Né? O que cada um produz? Qual é a média de produção do seu sítio? Né? Ou seja,
questões que vão... Daí ela trabalhava também com algumas noções de porcentagem, né? Quanto por cento uma galinha significa na produção do seu sítio em relação à produção total, né, de uma semana, enfim. Ou seja, ela foi fazendo essas coisas a partir da realidade de cada um deles, né? Ou pensando, por exemplo, área, né? Quanto tem de área o seu sítio, né? Qual é a extensão? Como a gente calcula, né, a área? Quanto disso é a área que você mora? Quanto disso é a área que você produz, né? Ou planta, enfim. E daí foi sendo bastante concreto para eles os estudos, né? Tanto de medição de área, quanto de medição de volume, quanto de porcentagem, quanto de multiplicação. Ou seja, essa professora conseguiu fazer com que esses alunos tivessem uma visão da matemática na realidade delas, né? Ou seja, na realidade do cotidiano delas. Ou seja, a matemática ela existe, né? Ali. Não é uma coisa abstrata. E isso fez com que eles se interessassem mais pela aula, dessem mais as devolutivas, né, por escrito lá, que ela sistematizava. Então, para vocês terem ideia, o quanto o currículo, e ela fazia essa reflexão, que ela nunca teria feito isso dentro de sala de aula, né, e ela nunca teria tido essa ideia, né, de fazer a partir da realidade desse aluno. O Glauber está falando aí do filme. Ah, é mesmo, né? Recomendo o filme O Aluno. É bem sobre essa perspectiva do aprendizado, né? É, lastreado no cotidiano, exatamente, né? E é bem bacana a gente ver essas coisas. Muito, muito bem lembrado, Glauber, obrigada. Então, assim, essas questões, né, de fazer a partir do cotidiano, fazer a partir do diálogo real com os alunos, né, a produção de um conhecimento também real e crítico, porque ele é de olhar a sua própria realidade, né, de ver quem se é, né, e, portanto, ele não é de um modelo que vem de fora para dentro, é de um modelo, como ela mesma fala, né, não é um modelo pensado para, mas é um modelo pensado com, né, então, em conjunto, né, que não pensa uma competitividade, que não pensa uma inserção no mercado, né, mas que pensa uma prática cotidiana política do estar no mundo, né, do estar na polis, né, de estar na vida pública, né, e a construção de algo a partir do conhecimento dessas pessoas, né, que sofrem processos de submissão, que sofrem processos de subalternização e exclusão. Por que que a gente está dizendo isso? Porque esse sujeito que está morando no sítio e etc., normalmente, né, tá mais, né, tá menos centrado. A gente já pensa essa educação como uma educação menos efetiva, o que já é um erro, né? Mas para além disso, nesse contexto da pandemia e etc, a gente tem ainda um problema maior, porque ele não tem acesso a questões da escolaridade, etc. Então eu dei esse exemplo para a gente ver como que pode ser concretizado, né? E daí, para ela, essa interculturalidade crítica usada para uma pedagogia crítica, né, uma pedagogia da interculturalidade crítica, intercultural crítica, né, como ela fala, tem que substituir questões, né, das relações entre o grupo, entre grupos, ou seja, de criar um e outro, né, que não, muitas vezes não se estabelecem como um todo dentro de sala de aula e etc., para a incorporação dos excludentes, dos excluídos dentro dessas estruturas, né? Ou seja, é muito comum a gente chegar em sala de aula aí no Mato Grosso do Sul, né? Eu já visitei algumas escolas, assim, ter os indígenas, os negros, né, os brancos separados, ou mesmo indígenas que não se reconhecem como indígenas porque não querem ser assim denominados pelos seus pares, né? Ou seja, tentam mecanismos de integração que são ainda dessa competição e dessa rivalidade, né? E não de uma incorporação de um grupo como um todo, né? A gente tem que substituir valores como competição por valores de convivência.
muito fácil, né, nas áreas de humanidade, nas áreas de exatas, né, a gente tem aquelas ideias de Olimpíada de Matemática, né, nas áreas de humanas também, né, e uma coisa de, por exemplo, quem vai ser o primeiro de cada um desses processos, né, das gincanas que a gente faz dentro da realidade escolar. E a gente sempre tenta ranquear, né, os alunos. Então, o primeiro, o segundo, o bom aluno, o mau aluno, né? E essas estratégias são estratégias de competição, e a gente não pensa que essas estratégias de competição, elas estão em consonância com estratégias do mercado, né? Em contrapartida, a gente pode criar estratégias de colaboração e convivência em que os diferentes saberes comportam, né, ajuda mútua. E, portanto, eu não vou competir com o meu colega de sala, eu posso conviver com ele e aprender com ele. Né? No que ele é bom, ele me ensina, no que eu sou bom, eu ensino, e a gente aprende junto. E a gente, como professor, naturaliza essas estratégias de competição, né? Então, é como se eu estimulasse, né? Os professores estimulam essa competição em sala de aula. E ela vai dizer que essas estratégias, né, de isolamento e de competição, elas causam desumanização e não causam uma ver a diferença como potência, mas elas fazem com que a gente veja a diferença como ameaça, né? E daí, contra essa desumanização, a gente tem que ver um viver humano, né? Uma ideia de que todos somos humanos e que, portanto, todos podemos produzir conhecimento juntos e que a gente tem que desnaturalizar essas hierarquizações que estão aí, né? E daí ela vai propor, né, que a gente se preocupe com resistências, com insurgências e com oposições. Como professores, a gente tem que, ao tempo todo, estar preocupado em desnaturalizar essas coisas, né? E daí isso seriam essas questões decoloniais aí, né? Enfim, e ela vai fazer uma crítica à própria ciência, que vai ser estabelece essa naturalização, que é uma ciência que hierarquiza, que é uma ciência que reforça, né, o masculino branco europeu, né, e a gente pode ver das referências no nosso currículo, né, quantas são de mulheres, quantas são de homens negros, homens ou mulheres negras, ou ou asiáticos, né, enfim, pouquíssimos. A gente tem um currículo que é todo branco, ocidental, europeizado, né? E tem alguns estudos hoje que mostram que, por exemplo, a boa parte daqueles gregos, né, que formataram a base do conhecimento geométrico e etc., o fizeram, por exemplo, Pitágoras, né, enfim, o fizeram a partir de viagens à África, né, e descobriram o uso, né, daquelas questões dos triângulos e etc., né, da trigonometria, a partir dos conhecimentos dos africanos, só que fizeram sem fazer a referência, né, à origem dessas coisas, sistematizaram esse conhecimento e a partir disso se apropriaram desse conhecimento, né. Enfim, e daí ela vai falar dessa pedagogia decolonial, né, e da pedagogia crítica, então pegando uma pedagogia crítica que é a proposta do Paulo Freire, né, enfim, desde muito, e a pedagogia decolonial com a proposta de modos outros, né, de ensinar, de ser, de pensar, de estar, aprender, sonhar e viver. Ou seja, ela vai dizer que na educação a gente tem que dar conta dessa complexidade, né? A gente tem que ensinar, mas a gente tem também que ensinar essas pessoas a serem pessoas, né? A pensarem sobre os processos que a gente está ensinando. Então, talvez aquelas aulas expositivas que fazem, né? Como eu estou fazendo agora, só falando e ninguém, né, dialogando, elas sejam muito efetivas, porque elas não fazem pensar sobre os processos, né? Fazer estar no mundo, entender que cada um é sujeito naquele espaço e que precisa ter agência de estar nesse mundo. É preciso, mais do que ensinar, é preciso aprender.
né? Então, muitos dos nossos processos estão focalizados no como o professor ensina, e menos no como o aluno aprende. É preciso focar no como o aluno aprende, né? Porque senão a gente fala para ninguém, né? E é a história lá do Cebolinha que eu falei na aula passada, né? Eu ensinei o Floquinho, não falei que ele aprendeu, né? É preciso sonhar. E daí ela fala, né, de uma forma muito bonita, já do meio para o fim do texto, dessa pedagogia da esperança do Paulo Freire e de certa pedagogia do amor, enfim, que o próprio Franz Fanon vai apoiar nos livros dele, a ideia de sonhar com algo diferente. Se a gente não sonha, se a gente não tem esse desejo, né, essa esperança de uma necessidade do diferente, né, de uma esperança, né, sobre a resistência, de uma reexistência, né, de um bem viver, onde todos estão incluídos de efetivamente, né, não tem esse tom de sonho mesmo, né, a gente não projeta modos de vida melhores. Então, assim, nesse sentido, no projeto ético dos professores, existe uma proposta de que a gente consiga sonhar e mostrar um mundo maior para os alunos, né? A gente tem que ser muito esperançoso, né? O nosso projeto ético-político é de esperança, porque é de formação também, né? E, portanto, de reumanização, né? De superação de estruturas violentas de opressão, de injustiça, né? Esse é um projeto ético da docência, né? Para além da disciplina que eu ministro. Se eu não fizer isso do meu currículo, se eu não fizer um processo de humanização profunda, né? O cara pode ser excelente matemático e ser uma pessoa horrorosa, né? Que não saiba agir frente aos desafios, né? Do mundo e os dilemas do mundo aí, né? Então, é preciso que a gente, como professor, lute contra essas dominações, né, que segundo Freire, lá tem uma frase numa nota de rodapé que eu adoro dela, desse livro, desse texto, que é assim, que a dominação, ela pede, né, pela trituração da identidade cultural do outro, do dominado, né, ou seja, a gente não pode permitir que ninguém em sala de aula seja dominado, né, que seja triturada a sua identidade cultural, seja a sua identidade cultural, e daí vou falar, né, sua identidade étnica, sua identidade racial, sua identidade de gênero, né, sua sexualidade, nenhuma dessas dimensões podem ser trituradas dentro de sala de aula, né, esse sujeito tem que poder ser e existir e viver nas suas formas de existir. E daí, essa semana, eu recebi um vídeo desses vídeos que circulam, né, e tal, que me assustou muito, que eu não sei se vocês já receberam, mas era um vídeo, assim, dizendo Paulo Freire não sei o quê, e aparecia uma realidade de uma das escolas em que meninas estavam beijando meninas e usando seus corpos de uma forma muito exposta, né, e depois apareciam coisas sobre as universidades também, como se nas universidades aparecessem, né, fossem em aulas em que o corpo estava sempre exposto, né? E eu fiquei bastante triste ao ver aquele vídeo, né? Primeiro pela sobreposição de ideias que nem sempre estão bem conectadas e etc. Mas pela ideia de associar o uso do corpo, né, que aquelas meninas estavam fazendo nas escolas, do beijo e etc., de uma manifestação de uma sexualidade, ou, né, enfim, de uma orientação sexual não naturalizada como normal, digamos assim, mas pensando nisso como o Paulo Freire como a inserção disso nas escolas, né? Quando o Paulo Freire pensa exatamente o oposto, né? Que a gente tenha uma noção consciente do que somos, para que não caiamos em nenhuma cilada
de, por exemplo, a objetificação de nossos corpos, né? Ou a venda, né? Uma mercadorização dos nossos corpos. Então, para mim, o que assusta num vídeo como esse, que mostra adolescentes e jovens se beijando e etc., não é o fato de ter uma homossexualidade ou uma heterossexualidade ali manifestada, mas é o fato desses adolescentes não saberem o uso do corpo que estão tendo, né? E daí tem uma última historinha que eu quero contar para vocês e abrir para a gente conversar. Uma vez eu visitei uma escola e estava fazendo um trabalho com o ensino médio, e a gente trabalhando sobre as questões de identidade e principalmente a questão de gênero, né? E daí, umas tantas, uma menina, né, virou para mim e falou assim: Ah, eu sou livre, professora, eu sou completamente livre, porque eu durmo com quem eu quiser, a hora que eu quiser, né? E eu já dormi com todos os meninos aqui, né? Esse, aquele. E daí ela falou isso um pouco para me assustar, né? Eu acho. E daí eu falei assim: Nossa, que legal para você, né? Mas eu queria fazer uma pergunta para você, né? Você dorme com as pessoas que você dorme, né? Você se deita com as pessoas que você se deita, porque você quer ou porque você quer mostrar que é livre? E daí ela parou. Eu falei, porque são coisas muito diferentes. Você, sabedora do seu corpo, usar o seu corpo para as coisas que você deseja e quer, ok, é sinal de liberdade. Mas se você quer, por meio do seu corpo, mostrar que você é livre, você está presa a uma ideia que vem de outro lugar. E daí ela parou, olhou para mim, né, e ficou extremamente desmontada, né, porque quando ela quis me assustar, né, com o uso da sexualidade do corpo dela, eu falei para ela assim: olha, você pode não ser livre desta forma, né? E se você for livre dessa forma, ok. Agora, se você não for livre dessa forma, você está fazendo uma violência para você mesmo. E daí ela ficou bem desconstruída ali, né? E depois a gente pôde conversar mais, enfim. Ou seja, não é uma questão moral. Isso que eu queria que vocês ficassem, né? Assim, a questão do uso do corpo não é uma questão moral, né? Eu posso achar que não deve ou que deve, mas isso não importa. Enquanto professor, o que eu tenho que entender é uma questão ética, né? De se desenvolver, de estar no mundo sem se machucar e sem machucar ninguém. E essas são as questões que a gente, como professor, tem que mediar dentro das escolas, né? Então, textos como esse, né, que propõem uma pedagogia, né, que seja dialógica, né, que seja crítica, que os alunos compreendam o seu espaço como um espaço político, são importantes, né? Eu entendo para a gente pensar isso, né? Que parte da prática do professor, que parte para uma orientação decolonial, né? De desconstrução desses currículos, que enfrente os mitos, né? Do racismo, do sexismo, do patriarcalismo, que visibilize, né? As questões que o multiculturalismo oculta. Então, se a gente diz majoritariamente, né, que não existem diferenças ou que as diferenças elas são pequenas e que a gente pode tratar todo mundo igual, né, a gente visibilize isso e não trate como todo mundo igual, né, que a gente pense essas diferenças, né, a partir disso, né, e, e que reforme, tem um dos fechamentos que pergunta, né, por que ela se refere a reformas ou reformas, né? Ou seja, a ideia de a gente reformar, reformatar, pensar sobre novos modelos, né? E daí, assim, pensar essas relações raciais, enfim, sobre novas formas, né? Que transgridam, né, e que desloquem, né, mas não neguem as pessoas que estão lá, né. Enfim, queria ouvi-los também um pouco. Eu sei que o texto é bem denso, a gente não dá conta de tudo aqui, mas eu queria um pouco ouvi-los, né, enfim, num diálogo aí sobre essas questões, pensando que a gente está nesse bloco de discutir
discutir questões do currículo como política educacional, e daí a proposta do texto é essa decolonialidade do currículo, né, pensando para além da diferença, como a gente pensou na semana passada, pensando essa diferença a partir de uma estrutura moderna, né, em que se colocou alguns como metrópole e outros como colônia, e ao fazer isso, instituiu hierarquizações de raça, né, e evidentemente depois de classe, de gênero, etc., mas que essa questão racial é fundamental. Alguém tem algo a falar? Ou a escrever? Oi, professora. Oi, Glauber. Bom dia a todos. Bom, a autora, né, assim como no outro texto, ela vai trazendo uma perspectiva histórica para construir, né, essa crítica que ela faz, né, positiva aí, né, fazendo uma proposta aí de uma educação crítica, né, baseada no respeito às diferentes etnias, classes, raças, enfim. Só que eu não percebi no texto um marco histórico, assim, no outro texto ele era mais específico, assim, trazia, assim, em tal momento, em tal conferência da ONU, tal, enfim, né, ali foi construído tal pensamento, o Fernando Henrique trouxe para a nossa educação. Nela eu não percebi muito isso, né, eu vi que tem, lógico que ela tem, né, deve ter uma fundamentação histórica, mas eu queria que a professora trouxesse, assim, eu não percebi muito, assim, objetivamente, em que momento, por exemplo, ela fala sobre a hierarquização, né, do branco europeu, por exemplo, no começo do texto, né, para a nossa pedagogia vigente, mas eu não vi, assim, em que momento, quando que foi isso, entendeu? Então, Os esse momentos históricos, né, ela não trouxe uhum. muito no texto dela. Então, porque na verdade não tem um momento específico, né? O momento é o momento da colonização. No caso do Brasil, né, a gente tem uma colonização que se expande aí de 1500, né, até a nossa independência no século XIX, né? Então, assim, você tem do 16 ao 19, né, uma mentalidade de conformidade aí desse pensamento que hierarquiza raças e etc. Mas mais do que isso, né? Então, quando que essa colonialização ou colonialidade das nossas mentes vai sendo configurada? Ao longo dessa história. Mas ela vai colocar um marco, ela coloca dois marcos no meu modo de ver. Ela coloca um marco de quando essas nações, né, latino-americanas, e daí não tem também uma data só, mas um período em que essas nações começam a se tornar independentes, e ao longo, né, desses processos de independência, começam a surgir novos sujeitos nesses processos. Então, por exemplo, os indígenas, por exemplo, os negros, né, por exemplo, também as elites locais, né, que vão conformando aí uma identidade nacional diferente. Então, ao longo do século XIX, esses diferentes sujeitos foram, enfim, de formas desiguais, assimétricas ainda, foram conformando uma sociedade e colocando suas reivindicações. No século XX, né, na década daí também são diferentes temporalidades. Na América Latina, na década de 60, 70, aqui no Brasil, na década de 70, 80, já no processo final da redemocratização. Essas comunidades, por exemplo, indígenas e negras, começam a se articular. Aqui no Brasil, isso acontece em torno da elaboração da Constituição Nacional, né, que é aprovada em 88, mas existe um movimento todo na década de 80 para que se conquistassem os direitos que estão lá estabelecidos na Constituição. Então, assim, a gente tem esse marco, digamos, desse crescimento desses movimentos sociais que reivindicam um olhar específico para eles nas décadas aí, no Brasil, de 80, 70, finalzinho de 70, começo de 80. Na América Latina, isso é um pouco anterior,
até porque a força também da comunidade indígena na América Latina é maior. Então, a gente bebe muito na água, né, de outros movimentos indígenas da América Latina. Então, o que acontece? Ali, com a Constituição, a gente tem, ou naqueles momentos, a gente tem um alargamento das lutas políticas. E na década sequencial, né, na década de 80, com o reforço das políticas neoliberais no mundo, o próprio Banco Mundial, que ela vai falar, vai começar a olhar isso, na questão educacional principalmente, e vai cooptar essas lutas. E é esse o movimento que ela vai denunciar aí, né, com a interculturalidade funcional. Ela fala assim, ó, existem lutas dos movimentos sociais por educação, por representatividade, etc., que são historicamente construídas por esses sujeitos, né, na agência desses sujeitos, mas que chega na década de 90 e são incorporadas dentro dos programas do Banco Mundial ou das Nações Unidas, enfim, só que são incorporadas sem questionamento da questão colonial. Então, por exemplo, são incorporados programas de educação indígena, de orientação, né, inclusive de financiamento mesmo e tal, sem o questionamento do que significou a colonização para esses povos, né? Continuando esse, continuando essas assimetrias, né? Então eles é como uma cooptação, né? Eles pegam as causas que são lutas históricas de movimentos sociais e colocam dentro da lógica do capital, né? Dentro da lógica neoliberal. E daí esse é o momento, né, da criação de um discurso que prevê a tolerância, a convivência com o diferente, mas que ele continue diferente no lugar dele, né? Então a gente pode dizer que ela está analisando aí os impactos de toda uma história aí do século XVI, XVII, XVIII, né, na América Latina e no Brasil, e que esse processo vai viver um processo de diferenciação nos 19, pouco, mas no 20 e principalmente nas décadas de 60, 70, 80, né, em diferentes países. No Brasil, na década de 80. E daí a gente vai viver essa retrancada mesmo, né? Porque você tem um avanço dos movimentos sociais e depois uma cooptação dessas lutas por parte desses organismos internacionais aí, né? E isso é feito com basicamente tudo da educação. É feito com isso, né, com as reivindicações de identidade, etc., mas é feito também com as questões, por exemplo, da própria LDB, como ela vai ser aprovada, né, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, que tinham propostas muito mais inovadoras, radicais e etc., mas a proposta que é aprovada é menos, né, contestadora. Acontece hoje com a aprovação da BNCC, então a BNCC teve 3 versões, né, e a que é aprovada é bastante mais conservadora do que as que tinham sido negociadas anteriormente. Então, assim, a gente tem esses movimentos que são de cooptação, né, tá bom, então vamos botar a palavra diversidade dentro da BNCC. Já que eles estão pedindo para a gente refletir sobre diversidade e diferença, a gente vai botar aqui. Mas como que a gente vai colocar diversidade? A diversidade vai ser sinônimo de múltiplo, de muitos, de vários. Então, daí eu tenho diversidade cultural significando absolutamente nada. Eu roubo o significado daquela palavra. Né? Então, eu uso a palavra para dizer como um cala-boca para os movimentos, né? Mas eu não faço o que eles queriam fazer, né? Eu faço negociações desse tipo. Não sei se respondi para você, Glauber, se deu para compreender esse processo histórico do qual ela está falando, né? Dá? O que mais, pessoal? Podem Uma fazer. coisa que eu percebi no texto também, achei bacana, assim, porque as políticas propositivas, né, do Banco Mundial, do BID, né, eles propõem, né, tem um viés aí de
respeitar a multiculturalidade e tal, só que através de um pensamento único. Então, assim, é um pouco contraditório, né? Como que você vai... Totalmente. Então eles procuram rezar uma cartilha que tem um viés hegemônico do Banco Europeu, toda essa questão, né, capital, né? Hierarquização das raças e tal. Então eles propõem, vamos falar assim, que maqueiam, né, as políticas educacionais, propondo um respeito a essa multiculturalidade, mas na verdade com um pensamento único, né, a imposição, né, de um pensamento único, né, que é totalmente contrário ao que a gente está falando, de uma educação, Exatamente. né, De uma educação propositiva, libertadora, né? libertadora, Que possa crítica, pensar, né, possa pensar criticamente na diversidade do que nos compõe, né? Então, assim, e isso é uma das questões, né? Assim, a gente pensar um novo modelo educacional, né? Que não seja hegemônico e que seja contra-hegemônico, né? Nesse sentido, que pense outras, que pense as diferentes ontologias, né? Que estão presentes aí na nossa vida, e as diferentes éticas e tal. E que pense, outra questão é a agência dos sujeitos, né? Tanto dos professores quanto dos alunos. Pense a autonomia dessas figuras, né? Dentro do universo escolar, né? Então, assim, e que não seja um monólogo sobre a questão ocidental, né? Assim, porque efetivamente, pensem vocês aí, o que a gente conhece da história do Oriente, por exemplo? Né? O que a gente conhece da história da África? É interessante que o nosso currículo é composto assim, a gente tem uma linearidade, que é a história europeia, por exemplo, na história, e daí vai entrando adendos, né? Então, o próprio Brasil entra quando a Europa chega ao Brasil, né? Ou seja, a gente é contingência dentro da história europeia. A gente mesmo se estuda como contingência, né? E nas relações também, eu fico pensando aqui nas questões, né, mais das exatas e tal, qual é a linearidade, né? Por que a gente pensa? Já tem vários intelectuais e pensadores que mostram que a gente não precisa caminhar numa só direção, né? Mas todo o currículo de matemática, de história, de ciências, tem uma coisa que parece que tem que partir de uma coisa que é teoricamente simples para o complexo. Sendo que não existe o simples em coisa alguma, né? É complexo sempre. Então, assim, a gente aprende a isolar elementos para depois complexificar. A criança ou o jovem nunca chega lá, porque a gente não chega no final do conteúdo nunca, né? Então, ele nunca vai ter saber que sirva para o mundo dele, né? Ele tem sempre um saber que é fragmentado, que é menor, e assim, né, colonizado, né, enfim, que se coloca dentro dessa hierarquização. E que desumaniza, porque fragmenta, porque não dá sentido, né, porque eu não sei por que eu estou aprendendo. Eu sempre fui muito chata com os meus professores de exatas, porque eu queria saber o que aquilo significava, né, para que eu precisava aprender aquilo, né. A maior parte das vezes que eu recebi de resposta é para passar na prova, para fazer a prova, né. Pô, mas se é uma educação que serve só para passar na prova, é uma educação muito besta, né? Qual é a finalidade daquilo ali, né? É uma educação que se basta nela mesma, né? Assim, eu tenho que saber aquilo para instrumentalmente passar de ano, né? E cumprir a minha escolarização. Então, e muitas vezes eu não soube para que serviam as coisas, né? E essa pergunta de para que serve é tido como impertinência do aluno, muitas vezes, né? Sendo que é a pergunta essencial, para que serve eu conhecer isso, né? Onde eu vou usar esse conhecimento? Isso é o básico, né? A gente teria que saber responder. Só que como a gente também foi educado dentro dessa fragmentação, dentro desse currículo que é completamente desorganizado, a gente não sabe responder essa pergunta para o aluno quando ele faz, né? Então a gente precisa saber para que serve, para produzir essa educação com algum significado, né, Glauber? Senão ela é completamente
enfim, inútil, né? Ela se basta nela mesma, ela é um processo que vai, enfim, é escolarização pela escolarização, né? Que é um pouco o que a gente vê hoje nas políticas, né? Então, se a gente for relacionar, por exemplo, com progressão continuada, né? Ou as políticas de avaliação da educação, políticas externas de avaliação. O que a gente quer no final das contas? Que o aluno saia da escolarização no menor tempo possível. Uma boa política, né, um bom uso, né, do dinheiro, do financiamento educacional, segundo o Banco Mundial, segundo, enfim, o BIRD e tal, é o aluno percorrer todo o processo formativo no menor tempo possível. Ok, é isso que a gente está fazendo com a progressão continuada, né? Em muitos estados. É o melhor? Não sei, né? Acho que tem algumas positividades no sentido da gente também não fazer aquele uso do professor repetir o aluno como vingança pessoal, né? Então, o aluno que fez uma pergunta que eu não gostei, vou lá e reprovo ele no final do ano. Mas, isso existia, mas, ao mesmo tempo, o que a gente vê é que tem muito aluno que está passando pela escolarização e não necessariamente aprendendo mais, né? Então, o Estado está gastando menos dinheiro com ele, né? Mas, enfim, isso gera algum resultado para o Estado, no sentido da nação mesmo, né? Do que eu quero como potência do uso das mentes desses jovens, né, no futuro. E não só para o mercado de trabalho, né, para que a gente seja, porque um país não vai para frente se a gente não tem pessoas que levam ele para frente, né. Então é nesse sentido que eu acho que tem que pensar, né. E a própria matemática e tal, eu não sei se é parte do currículo de vocês, tem muita gente estudando assim a ideia de etnomatemática, né, e etc, que é essa noção de fazer um aprendizado das ciências exatas que seja diferente, mais plural, né, enfim. O que mais, gente? Teve uma das questões aqui nos fichamentos que falou das cotas, né, e relacionou, por exemplo, as cotas raciais são consequências da política da interculturalidade? Certamente são da interculturalidade, né? Certamente são negociações que foram feitas, né, para ver essa diferença e compensar, né, diferenças, desigualdades construídas historicamente. Mas, assim, a gente tem que ver como que esse uso está sendo feito pelas universidades, pelas pessoas, porque a gente tem também uma possibilidade de uma interculturalidade funcional, né? Porque a política das cotas, ela, bom, primeiro, ela deveria ser de autodeclaração, né, de autoidentificação. E daí a gente viu, ao longo do tempo, que existiam formas de burlar isso, por isso as bancas de heteronormatização, né, ou seja, de etnoverificação. A gente tem que ir lá e ver se a pessoa é mesmo, né, fenotipicamente negra, indígena, enfim. E isso já é um problema, né, assim, porque você tem uma contradição na própria política. Seria bom que a gente não precisasse fazer isso, seria bom que a nossa sociedade eticamente compreendesse a ideia da cota e não precisasse, né, desse recurso aí, ou desse subterfúgio. Para além disso, seria bom, né, numa ideia intercultural crítica, que cada aluno negro que entrasse para ocupar uma vaga da universidade soubesse o que é esse lugar do negro, né, na sociedade. Ou seja, fosse não necessariamente uma pessoa que refletisse, fosse militante, né, das questões negras. Não acho que todo negro tenha que ser militante do movimento negro, né, assim como não acho que toda mulher tem que ser militante do feminismo, enfim, cada um pode fazer a sua própria história, mas que soubesse o seu lugar e que soubesse dessa história da colonialidade. O que a gente vê é que muitos não sabem, e, portanto, são herdeiros de uma política sem nem saber de onde ela veio, né? E eu já vi estudante que entrou por cota na universidade que tem vergonha de dizer que entrou por cota. Então, isso são contradições dessa interculturalidade que pode ser funcional, né? Então, quando um aluno ganha uma bolsa, por exemplo, de cota, que eu também já tive, e não declara isso, né, e não fala isso porque ele tem vergonha, ele está
naturalizando, né, o discurso que fala que ele só entrou, ou só conseguiu por causa da cota, e que, portanto, ele não é tão bom quanto. E este é o mal daí, né? Esta é a coisa que tem que ser combatida. Ele tem que compreender que ele não entrou porque ele não é tão bom quanto. Ele não entrou por outras questões socialmente estabelecidas antes dele e que aquilo é uma compensação. Então, que ele é super bom, porque mesmo com tudo contra ele, ele conseguiu entrar, ele conseguiu ter acesso, né? O discurso é outro. Só que a gente sabe que existem apropriações interculturais funcionais que fazem com que ele, mesmo tendo acesso à política, não entenda o processo que foi feita a política, né? E isso é muito perverso, né? Muito, muito ruim. Então, elas são, as cotas são consequência, sim, dessa política da interculturalidade, mas não necessariamente de uma interculturalidade crítica, né? Ela pode ser funcional também, né? Depende de como esses sujeitos alcançam essa ideia, né? Mais alguma coisa, pessoal? Hoje a gente teve uma baixa adesão à aula, né? Todo mundo já está no feriado. Professora, o termo decolonial foi usado primeiramente por essa autora, pela Walsh ou não? Não, É não, dela não, esse termo, não? não, não é. Decolonialidade, decolonial é desse grupo de pensadores latino-americanos que eu falei para você, né? Na verdade, é uma linha teórica, né? Dentro dos estudos pós-culturais, dentro dos estudos culturais, a gente vai ter os pós-coloniais, né? Que iniciaram na década de 70, 80, na verdade, 70 ali, o Fanon, por exemplo, está escrevendo no momento das independências africanas, né? Ele, por exemplo, vai lutar na luta da Argélia, ele é um das pessoas que pega em armas, né, na luta de independência da Argélia em relação à França. Então, assim, tem um processo de militância mesmo desses intelectuais na produção desse início, né, dessas reflexões do pós-colonial, né? E alguns intelectuais indianos que eu falei, né, que também começam nessa ideia de questionamento em relação ao que era o Império Inglês, né, enfim, e as lutas de independência ali. A independência indiana é um processo diferente, né, porque ela não é só uma independência política, ela é uma independência porque a Índia ela se transforma em um país independente, mas ela continua com uma influência, né, inglesa no território indiano, né? Então, daí até colocar para fora mesmo os europeus, os ingleses de lá, né? Então, assim, existem esses pensamentos que começam ali na década de 70. E a América Latina não olha para esses pensamentos, assim, fica muito distante dessa coisa, achando assim, nosso processo de independência já aconteceu há muito tempo, a gente não faz parte dessa história. E daí, mais recentemente, aí na década de 90, esses pensadores vão falar, não é assim, né? Essa história da colonização deixa marcas na nossa composição social. E as questões raciais, elas são questões estruturais da modernidade e de como a gente entende nossos países. Porque daí vão se ver, né, tanto a população indígena quanto a população negra em qualquer país latino-americano, ou norte-americano também, mas enfim, em qualquer país latino-americano, é tratado com desigualdade, né, esses grupos sociais continuam sendo tratados com desigualdade. E a grande chave dos estudos pós-coloniais é ver raça como uma estrutura excludente, né? Falando que toda a modernidade vai se constituir em cima de uma hierarquização entre as raças. E essa é uma questão bastante importante, porque até então, e essa é a crítica que a Catherine Walsh faz ao Freire, as sociedades latino-americanas não se viam frente a essa diferença racial, porque historicamente se viram como brancos, né? O processo de constituição dessa identidade
de nação latino-americana foi de europeização dessas nações. Então, é muito comum a gente ver, né, brasileiros e etc., que se entendem como brancos, sem compreender o que é ser branco no mundo, né? Por isso que eu sempre falo, eu sou uma pessoa reconhecida, socialmente reconhecida como branca, mas eu sei o meu lugar no mundo. A partir do momento que eu pisei em outro lugar, na Europa, nos Estados Unidos, etc., eu deixo de ser branca para ser latino-americana, e isso é uma outra categoria de gente, né? Inferior, né? Então, assim, é isso. Qual é o meu lugar no mundo? Não é um lugar de branco só, né? Aqui é, mas fora não. Né? Então, essa identidade que é construída. E daí esses estudos decoloniais vão pensar sobre essas questões. Só Fale, Glauco. contribuir, professora. Eu tive a oportunidade de viajar toda a América Latina, toda a América do Sul, só o Uruguai que eu não conheço, e a América Central, né, de mochileiro. Que legal. E eu vi isso, assim, né, tive a experiência mesmo desse sentimento que pouquíssimos países aqui da América Latina têm de que são latinos, né? Só no Peru, talvez na Bolívia, que eu vi, assim, aquele sentimento mesmo, sou índio, né? Isso aí também teve, porque eu fui na época também do Evo Morales e tal, ele trouxe bastante para o povo isso aí. E no Peru também, porque a cultura lá, inca, também é muito forte, né? Mas a Argentina, que eu passei acho que quase 2 meses lá, eles não se veem como latinos, não. São europeus, na visão deles. Só que como a gente sabe, né? Embora não tenha ido ainda para a Europa, mas tenho amigos lá, quando você chega e fala que você é argentino ou brasileiro, você não é branco, como você falou, né? Você é latino. Não é cor da pele, né? Não é cor da pele. Mas existe isso mesmo, eu vi na prática, né? O argentino, ele acha que ele é europeu. Assim como no Brasil, né? Que o Brasil é muito grande, né? São vários países, vamos assim dizer, né? Mas assim, a gente sabe. O Sul mesmo, né? Tem muito disso, né? Eu, quando morei nos Estados Unidos, ouvi uma piadinha que é muito cruel, mas que mostra essa coisa, assim, falando assim, o melhor negócio do mundo é comprar um argentino pelo que ele vale e vender pelo que ele pensa que vale. Olha que coisa cruel, né? Assim, e eles certamente faziam do brasileiro a mesma piadinha, só não fizeram para mim porque sabiam que eu era brasileira, né? Ou seja, essa ideia, né, de que a gente, como latino, pensa que vale muito, mas o restante do mundo sabe, olha que cruel, que a gente não vale nada, né? Ou seja, lógico que não, valemos, né? Mas dentro da lógica hierarquizadora que está estabelecida, né, eles valem mais, né? O Rodrigo vai falar aí no chat, né? Nós brasileiros achamos e acreditamos que fazemos parte dos Estados Unidos, né? Ou queríamos, né? Valeu, Rodrigo. Professora, pegando um gancho do que o Glauber coloca, eu vejo que nós somos um daqueles que olha para a América Latina e esquecemos que nós estamos nela, né? Por exemplo, se nós perguntarmos aqui entre nós, que estamos em 6, quantos aprenderam espanhol? A, Pouquíssimo. a pouquíssimos, né? Daí pergunta quantos têm base, né? Não precisa ser nível avançado de inglês. A maioria talvez vai conhecer, pelo menos cantar uma música em inglês. Mas pergunta para cantar uma música em espanhol, né? Talvez só Mercedita e olhe lá. Então, é bem isso mesmo. Tem agora eu não lembro qual que é o nome do livro, mas que fala que a América Latina, ela foi escondida debaixo das igrejas, né? Na sombra das igrejas. E tem um sentido colonizador em cima disso, né? Principalmente, por exemplo, nós aqui somos um país de 27 federações. Dessas 27, se a gente perguntar, a forma de colonização foi distinta, né? Eu venho de uma cidade onde ela foi colonizada por 7 nações. Como que fica tudo isso dentro de um território brasileiro, de um território da América Latina, essa construção? E, por exemplo, eu tive a oportunidade de ir para a Colômbia, né? Nós brasileiros olhamos para a Colômbia e falamos assim, nossa, um país pobre. Eu conheci a cidade de Manizales. A hora que eu cheguei em Manizales, eu falei assim, caraca,
eu estou na Europa, né? É. E a gente tem muito essa construção. E eles lá torcem muito pro Brasil, e eles não sabem que a gente fala mal deles aqui, né? Então, a gente olhamos muito para isso e nos baseamos muito para fora. Por exemplo, se a gente pensar o nosso princípio democrático, né? Qual que é a origem? Né? Se a gente for falar sobre a discussão participativa, qual que é a origem? Dos processos dentro dos setores públicos, da onde é a sua origem, né? Tudo isso é maquiado e a gente coloca, até mesmo no próprio rito religioso, né? A gente se baseia na Europa ou nos Estados Unidos. É muito cruel isso. Então, a religiosidade é uma das formas de colonialidade, né? Então, por exemplo, quando chega, aliás, uma forma bastante violenta, né? Porque quando chegam os primeiros missionários religiosos aqui, eles submetem os indígenas a, né, enfim, a aprenderem a sua religião, né? Porque a religião católica e outras cristãs, ela é uma religião proselitista, né? Ou seja, ela precisa converter o outro. É uma religião que quer crescer, né? E isso é um problema, porque essa ideia desse proselitismo é uma ideia imperialista, né? Uma ideia de expansão, que combina muito bem com a ideia da colonização, né? Então, o catolicismo, né, ou o cristianismo de maneira geral, especificamente no caso brasileiro, o catolicismo, mas não só, né, o protestantismo também, enfim, o cristianismo de maneira geral, ele é uma religião que precisa se expandir, que é imperialista, né, proselitista. Enquanto, por exemplo, sei lá, outras religiões, o budismo, por exemplo, ou o próprio judaísmo, ele não precisa converter ninguém. Se você fala com um judeu ou com um budista, ele não está querendo te converter o tempo todo. Ele não precisa fazer que você acredite na fé dele, né? Ele está vivendo a fé dele. Né? Aliás, o judeu, por exemplo, para ser judeu, precisa ser filho de alguém judeu, né? Ou seja, é uma religião bastante fechada, não precisa te convencer. Mas nesse sentido, só para comparar, e não estou querendo também hierarquizar essa é boa, aquela é ruim, porque é assim, mas estou querendo dizer assim, o quanto o projeto do cristianismo, ele combina com o projeto da colonização, né? E combina com essa intenção da necessidade aí de expansão, né? Com a necessidade de expansão territorial, exatamente. Ou seja, junta a fome com a vontade de comer, né? Assim, e daí concretiza um projeto de colonização latino-americana. Daí, sobre essa identidade latino-americana, que vocês dois falaram e que é bem interessante, o Brasil é dos que menos se identificam com a América Latina. Até porque, como a gente fala uma língua que é diferente, né, do espanhol, a gente meio que se isola, né, nisso. Então, Que é é mais uma ou menos. pena, né? Acho que a maior pena que eu tenho quando eu rodei tudo aí é a gente não falar espanhol. Pois é, né? É uma grande perda para nós, né? Eu acho, porque assim, o espanhol é a segunda língua mais falada do mundo aí. Então, aliás, não em termos populacionais, porque se a gente pegar em termos populacionais, a língua mais falada é o mandarim, depois vem o inglês e depois o espanhol, né? Mas no mundo do Ocidente, a gente tem uma circulação do espanhol que é muito representativa e a gente não fala, né? Não é fluente, poderia ser, né? Poderia ser uma língua, por exemplo, ensinada na escola. E isso é uma outra coisa do currículo. Por que a gente aprende inglês e não espanhol? Ah, porque o inglês é a língua enfim, porque é a língua do mercado, no final das contas. E essa é uma opção de um currículo colonizado. Poderia ser o espanhol e a gente conseguir falar mais colaborativamente com os nossos vizinhos aqui, né? Mas a gente quer ser mais estadunidense do que latino-americano, né? Como se isso fosse uma. Enfim. Ou, por exemplo, né, o Guarani. O Paraguai, por exemplo, é um país que a gente também olha com muitos problemas, né? A visão que a gente tem do Paraguai é muito preconceituosa, né, em relação da construção desde a guerra e tal, mas o Paraguai é uma das nações que tem ensino bilíngue. Ensina espanhol, que é a língua do colonizador, e ensina guarani, que é a língua
oficial, digamos, daquele conjunto, né? Lógico, é uma das línguas indígenas, não é o total, mas tem uma língua indígena no ensino básico. As crianças aprendem a falar a sua língua nativa, né? A sua língua, enfim, de origem. E a gente, por exemplo, aqui não tem nem noção. As cidades são chamadas pelas palavras tupi-guarani, não sei o quê, mas nem sabe por quê, nem sabe qual é a origem, né? A gente nem sabe os troncos linguísticos das nossas etnias indígenas, né? Ou seja, tem etnia indígena que já extinguiu a sua língua, né? Ninguém mais daquela comunidade sabe falar a sua língua. Então, assim, um genocídio, né? Uma matança mesmo, né? E essa ideia do que o inglês dá dinheiro, dá emprego, também bastante relativa, né? Porque também o inglês que a gente faz na escola é bastante limitado, né? Enfim, por várias razões. Mas, enfim, para a gente pensar essa decolonização dos currículos, é preciso que a gente pense isso, né? E que a gente se abra a isso, não naturalize que a gente tem que aprender naquela sequência, de que aquilo ali, porque aquilo foi socialmente construído, né? A gente tem a clareza dessa coisa, e é o resultado de uma disputa de representações, que se está daquele jeito ali, não é porque naturalmente é daquele jeito, é porque foi construído daquela forma. E aquilo reforça algumas identidades e tira poder de outras. E por que essas coisas são escolhidas dessa forma, né? Acho que essa é a grande lição, né? O grande apontamento aí do texto da Catherine Walsh. E daí deixa eu só retomar uma coisa que o Rodrigo mesmo fez aqui no fichamento dele. Ele vai falar, né, de como que a gente pode refletir sobre esses aspectos conceituais relevantes das teorias liberais multiculturalistas, né, de reconhecimento da pauta das afirmações latino-americanas, como que a gente pode fazer isso em contraposição com a ideia da valorização dos saberes, né, do local, da interpretação da cultura. A Catherine Walsh vai apresentar no texto, acho que exatamente essa direção. Como que a gente pode fazer? Instituindo uma pedagogia intercultural crítica, né? Fazendo com que as pessoas entendam, compreendam, né? Pensem sobre o seu modo de estar no mundo, né? Como que a gente pode garantir uma simetria, né? Não reforçar assimetrias. A gente pode garantir fazendo com que as pessoas reflitam sobre essas assimetrias, vejam como elas estão representadas no cotidiano e lutem para superá-las, né? Ou seja, não empurrando para debaixo do tapete as assimetrias, mas fazendo, né, aquilo que ela coloca, né, da pedagogia, ensinando, sendo, né, fazendo com os alunos serem, pensarem, estarem, aprenderem, sonharem e viverem, né? Agora, é fácil? Tem receita de bolo? Não, não tem, né? A gente tem que ir fazendo junto, porque como ela mesma fala, né? Não é fazer para, é fazer com. E é isso que a gente também não sabe fazer, né? A gente não sabe dizer para o aluno para que serve o conteúdo que a gente está ensinando, e a gente não sabe construir aquele conteúdo com o aluno, né? No diálogo com o aluno. A gente só sabe fazer uma coisa unidirecional. E isso tudo é muito ruim, né? Porque vai compondo um ensino que não tem sentido, que não tem significado, enfim. Que é feito só para dar emprego, né? O inglês para dar emprego que depois não dá, né? Enfim, porque não tem emprego para todo mundo mesmo. Então a gente não faz o aluno pensar, né, que ele vai sair com um diploma da universidade para um mercado que é excludente. A gente faz o aluno pensar que ele conseguindo o diploma ele vai ter um emprego. Isso não é uma dimensão que a gente possa garantir, né? É preciso fazer o aluno pensar sobre a sua condição, né? E sobre a condição dos outros, né? Senão não faz o menor sentido. E combater as injustiças do que está aí colocado, né? Que senão também não vale de nada o diploma que a gente tem. Eu fiquei pensando aqui, professora, na prática, vamos para a prática, né? Vai lá, Glauber passa no
concurso aí para dar aula no estado, né? Sim. E aí, minha primeira posse é lá na escola, lá do Quilombo, né? E aí, isso Turmas aí, do Dionísio. Turmas do Dionísio, isso. E aí nós temos que, isso é muito interessante a gente estudar, por isso que eu falo, né? Embora seja a maioria dos alunos aí de curso de matemática, né? Na prática pode acontecer isso, né? E aí, Sim. a necessidade de adaptação, né? Então, na verdade, não é ensinar, por exemplo, você como professor de matemática, ensinar cultura, reforçar ali o que aconteceu naquele quilombo, toda a perspectiva histórica, né? Mas adaptar para a realidade, fazer o link, né, da matemática com a realidade local, né? Exato. Não seria como o Jurandir na outra aula falou de potencializar a diferença, não é isso, né? É ensinar em cima da perspectiva, como naquele filme que eu falei, né, do aluno. Sim. Olhar para a janela e falar, olha ali aquele pássaro, aquela árvore, e aí trazer para as questões, né, locais, né? Eu, É complexo. muito complexo. Eu estudei uma comunidade caiçara, que é de praia, né? Assim, as pessoas comunidades que vivem na beirada da pesca, principalmente. É uma dessas coisas, né, que foi pensado nessa forma diferente de educação, né? E então havia uma escola na praia, né, na beirada da praia, porque a comunidade vive na beirada da praia, né? E essa comunidade se entendia como caiçara e tinham professores que iam dar aula nessa comunidade caiçara. E uma das coisas era, né, na escola, fazer uma identificação com a comunidade caiçara. E era só abrir a janela, como você acabou de falar, e ver o mar, porque a praia estava ali, né? Só que as crianças que iam, por exemplo, de chinelo para a escola, eram consideradas menos boas do que as que não iam de chinelo, que iam de tênis. Só que numa comunidade caiçara, usar tênis não é uma coisa natural, porque as pessoas usam chinelo, né? Porque elas estão na praia, elas estão vivendo ali na praia. O tênis entra areia, fica ruim, né? Não seca, o pé fica mofado, é ruim, né? É contra não é saudável, né? A saúde dessas pessoas prefere que tenha chinelo, porque o chinelo entra areia, sai areia, limpou, secou, pronto, tá bom, né? Já posso pisar na areia de novo. Ou seja, e daí as professoras, muitas delas faziam os exercícios, né, sobre essas identidades que não reforçavam a identidade caiçara. Então, a maior parte das crianças dali queriam sair daquela comunidade, queriam ir embora daquela comunidade, né, ao invés de entenderem, né, e daí a gente foi para lá e a gente falava assim, olha, que tal chamar os pais aqui para falarem sobre a pesca, né? Para falar, por que a gente não pode estudar biologia a partir da vida que está aqui, né? Por que a gente não pode estudar a partir dessa relação com a natureza aqui? E daí foi sendo pensado, mas assim, aquela escola era uma escola que estava naquele lugar, mas que não pensava um currículo apropriado para aquele lugar, né? Então ficava, por exemplo, ensinando o A de avião. Aquelas crianças só viam um avião passando em cima da comunidade, né? Era melhor o A de água-viva, de areia, né? Porque isso era concreto para elas, né? Ou seja, pensar essas adaptações curriculares, né? Que sejam concretas, porque avião é super abstrato para alguns de nós, né? Enfim. Pessoal, eu sei que está todo mundo querendo ir para o feriado, né? E que, enfim, a gente não vai se ver na semana que vem, porque pelo calendário da UFMS, a semana começa na segunda, termina no sábado que vem, né? E vocês vão ter aí a semana do saco cheio para, enfim, fazerem os balanços dos trabalhos e descansarem um pouquinho. Então, a gente não se vê no próximo sábado e só no outro, com um texto sobre questão étnico-racial. Então, espero que vocês se divirtam aí no feriado, no final de semana, enfim, e que a gente possa se encontrar daqui 2 semanas. Vocês têm folga de mim e da universidade. Um beijo para todo mundo. Se alguém quiser conversar, estou aqui, mas se precisarem sair, se quiserem
decretar o fim da aula, estejam à vontade. Eu vou até parar de gravar aqui também. Beijos a todos. Obrigada a você, Glauber. Oi, João.